Uma ótima tarde a você que está acompanhando o canal do Boi, o Agricultura BR, aí pelas parabólicas em todo o Brasil, também no portal sba1.com, é o portal do agronegócio, das notícias e bons negócios aí para os investidores. Você nos acompanha também pela Claro TV em todo o país, pela Neo TV no Paraguai e no Brasil e está nos acompanhando a partir de agora no estado do Mato Grosso do Sul, com sinal aberto com a TV Imaculada Conceição, que está conosco. Começa o programa falando a respeito de uma informação muito boa e que só fortalece aquilo que temos dito há meses. Pode dizer que é mais de um ano que temos falado a respeito deste momento. Em 2 meses, somando abril e maio de 2020, teremos o país embarcando 31 milhões de toneladas de soja. A ANEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, divulgou no final da tarde de ontem suas estimativas e elas trouxeram uma expectativa de embarques neste maio de 2020 de 14 milhões e 700 mil toneladas. Somado aquilo que foi em abril, olha, passa de 31 milhões de toneladas os embarques brasileiros. Vamos dar uma olhada agora como é que foram os embarques de abril, o que aconteceu até agora e o que pode acontecer no final deste mês. Os números aqui chamam muito atenção. Trazendo aqui a primeira coluna, é o mês de abril, no qual foi embarque recorde, com 16 milhões e 300 mil toneladas de soja que deixaram o país. A segunda coluna é a parcial. Essa parcial aqui, de 7 milhões e 200 mil toneladas, aconteceu entre os dias 1º e 16 de maio. O que vai acontecer agora? Há uma expectativa de chegada de navios nos portos do Brasil que totalizam aí esses 14 milhões e 700 mil. Então, por isso que se sabe, já saiu do país 7 milhões e 200, vai entrar mais navio que vai levar quase 7 milhões e meio de toneladas embora. Isso faz com que a totalização dê aquele número ali, que é a estimativa, 14 milhões e 700 mil toneladas, considerando que nada aconteça com nenhum navio, você vai ter aí o país embarcando 14 milhões e 700 mil toneladas, somada a 16 milhões e 300 mil do mês passado, você vai chegar aí ao número de 31 milhões de toneladas embarcadas em 2 meses, de acordo com os números da ANEC e também da Secretaria de Comércio Exterior. Soja Chicago é o tema de agora e soja vinha em alta nas primeiras horas de negociação do dia. Vamos saber se essa alta continua, pode colocar na tela. Nós temos aqui soja em Chicago na posição de julho a 8 dólares 45 centes mais 6 o bushel. Agosto, 8 dólares 48 centes mais 4. Setembro, 8 dólares 49 centes mais 2. E novembro, a 8 dólares 53 centes mais 6. São os negócios que trazemos hoje com soja na Bolsa de Chicago, tendo elevação no dia de hoje. Vamos falar sobre dólar comercial. Hoje é um dia estranho. Porque na cidade de São Paulo se antecipou ali feriados. São Paulo é o coração, é o sistema nervoso do país quando se fala a respeito de economia. Então, nós temos algumas coisas que pararam, os bancos, as bolsas pediram para não parar. Então, a referência ficou meio estranha por conta dessa decisão ali da cidade de São Paulo. Vamos dar uma olhada como é que vem os negócios agora com dólar. Dólar comercial vem com negócios com queda de 1,38% a R$ 5,68. Observe, queda de quase 1,40% para a moeda norte-americana, R$ 5,68. Por que tem ocorrido hoje
uma situação de uma certa calmaria, inclusive no mercado financeiro mundial. Primeiro motivo, a China anunciou que já tem um tratamento que está sendo muito eficaz em relação ao coronavírus, já foi testado principalmente no laboratório, evidentemente, e que se tudo der certo, no final do ano ele vai estar disponível, consegue tirar os efeitos, consegue reduzir muitos efeitos aí do coronavírus, o que é uma notícia boa para o mundo todo. Além disso, o número de mortos, que é um registro aí, entre um dia e outro diminuiu, isso deu um ânimo diferente para o mercado financeiro no dia de hoje e esses efeitos acabam rebatendo sobre o dólar. Entretanto, quando eu falo de dólar mais baixo, você já sabe que produtor de soja, que isso vai impactar aí no seu negócio. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos e elaboramos aqui, a equipe do Agricultura BR, elaborou um estudo que mostra como é que ficou a situação de acompanhamento da soja negociada no Porto de Santos, que é o maior embarcador do oleaginoso do país, com o dólar. Por que essa relação hoje ela é fundamental? O mercado brasileiro vem totalmente desatrelado do mercado de Chicago, da Bolsa de Chicago, e isso faz com que o dólar seja muito mais determinante. Então nós vamos mostrar as 5 datas, o que aconteceu desta última terça-feira para trás. E aí eu mostro como é que está o Porto hoje. Veja só esse estudo que nós fizemos hoje, ele mostra uma posição muito interessante. Você vê aqui a movimentação de soja, tá? No dia 14 de maio, para o Porto de Santos, tinha um valor de R$ 116,50 a R$ 5,81 para entrega em junho, tá? A data desse dia 15 de maio, a entrega não era em junho, era em maio, por isso você vê um valor um pouco menor, R$ 109,00 com dólar a 5,85. Então eu vou pedir para você não considerar essa data do dia 15 e considere 14, 18 e 19. No dia 18 de maio eram R$ 116,00 o valor da saca de 60 quilos a um dólar a R$ 5,71. No dia 19, 113, né, nessa última terça-feira, R$ 113,00 o valor da saca a R$ 5,75, mais 4 também com entrega no mês de junho. Vamos saber agora como é que está se comportando soja no Porto de Santos e também em Paranaguá, de acordo com os números da Grãos Corretora, que nos fornece diariamente os valores. Eu acabei de mostrar um dólar a 5,68, queda de quase 1,40%. O que isso nos traz? Queda para a soja negociada no Porto. Entrega em junho para essa soja, valores a R$ 112,00 por saca de 60 quilos, é o que eu destaco agora no Agricultura BR em relação ao que vem acontecendo nos portos brasileiros para o pagamento, para as negociações com a oleaginosa a saca. E olha, o Agricultura BR trazia nesta última terça-feira os números em relação ao estado do Paraná em torno do desenvolvimento da segunda safra de milho. Essa segunda safra de milho no estado do Paraná vem muito prejudicada pela estiagem. Ela até teve chuva, né, em algumas regiões do estado do Paraná. Eu vou até aqui responder um telespectador, vou pedir desculpa para a minha equipe de produção, que eu acabei não passando para eles, mas a gente recebia mensagens ontem e um produtor rural do estado do Paraná falava conosco, não consegui acessar agora aqui rapidamente, mas ele falava conosco a respeito da chuva na região dele, no município. Eu não lembro aqui o nome, não consegui acessar os dados, mas ele deu o nome da cidade, etc. E o que ele falava? Que na cidade dele na região dele só choveu 5 milímetros e que as perdas são grandes. É exatamente isso que o Deral falava, teve alguma chuva, mas não em força suficiente ou com expressão suficiente para recuperar aquilo que já havia sido perdido. E é o que nós vamos agora ver também, só que nessa reportagem feita por Mauro Andrade. A safra de milho que está no campo hoje, infelizmente, apresenta um certo grau de dificuldade aí no desenvolvimento, justamente pelo período de seca, de estiagem muito grande que a gente teve no estado. Os números divulgados apresentam aí uma piora ainda mais das condições de lavoura. Nesse momento, a gente tem apenas 45% da área do estado, de 2,2 milhões de hectares, em condições boas, ou seja, devem atingir o seu potencial produtivo esperado. Enquanto que 55% da área encontra-se em condições medianas ou ruins, e isso significa dizer que essas áreas não deverão atingir o potencial médio de produção, ou seja, existe uma potencial perda nessas áreas.
Houve chuva nos últimos dias, aparentemente deve ter regularizado na maioria dos estados a questão hídrica, entretanto ainda não é possível afirmar. Na próxima semana a gente tem um levantamento mais detalhado que deve indicar se nós estamos indo para um cenário de uma perda maior ou menor, mas invariavelmente a previsão de 12,2 milhões de toneladas a serem colhidas no estado não serão se concretizadas, ou seja, no próximo relatório teremos aí, de certa forma afirmativa, um aumento da perda em termos de produção. E alguns fatores, neste momento, têm, de certo modo, ameaçado o agronegócio, mas principalmente a produção rural brasileira. Nós falamos sobre questões que são ligadas à terra, seja pelo fator da terra mesmo, sua ocupação, e também fatores indígenas. O agronegócio que tem conseguido trazer resultados para o país, manter uma certa normalidade, mesmo em meio à pandemia, que hoje impacta o mundo todo, no Brasil pode ter aí um impacto negativo e que nós vamos falar um pouco a respeito deste assunto agora. Para falar sobre esse tema, eu vou conversar agora com a presidente da SRB, a Sociedade Rural Brasileira, Teca Vendramini, que participa agora do programa conosco, da Agricultura BR, do Canal do Boi. Teca, obrigado por estar conosco aqui no dia de hoje. O agronegócio, produção rural, tem trazido esses resultados, algum fator de normalidade, mesmo naqueles momentos, nós estamos em recessão mais uma vez, mas aqueles momentos mais difíceis da economia brasileira em recessão, e agora alguns fatores começam a trazer um impacto negativo, relacionado à questão de ocupação de terra e também às decisões ligadas a Raposo Serra do Sol. Como é que está esse fator, Teca, e o que a SRB, como é que ela tem se posicionado em relação a ele? Boa tarde. Boa tarde, Canal do Boi, parceiro nosso aí. Obrigada, viu, do convite mais uma vez e a oportunidade da Sociedade Rural Brasileira estar aí com vocês, é muito importante. Fabiana, é bem isso aí mesmo que você falou. Eu acho que nós estamos num momento tão difícil, né? É uma pandemia que a gente está passando, assim, que a gente nem sabe quais vão ser, né? Como é que vai ser esse futuro nosso, tudo que as cidades estão sofrendo, é um momento único, né, de sofrimento, mas não é só isso, o agronegócio está caminhando muito bem, né, a gente vê que o agronegócio está mostrando a que veio, a gente está com todos os protocolos, assim, espetaculares, continua produzindo, as indústrias, só que hoje, dentro do agro, nós temos duas causas aí que podem realmente nos trazer muitos problemas. Uma é a regularização fundiária do Pará, que é o PL 910, agora ele mudou para um projeto de lei, ele era uma MP 910, ele mudou agora para um PL 2663, e o outro é a questão indígena, que houve, né, há um mês atrás, que foram perdidas todas as condicionantes da Serra do Sol, que foi levantado isso daí pelo ministro Fachin, nós vamos ter um julgamento agora, que será submetido a julgamento no dia 22/5, e agora essa semana, né? E o que vai acontecer nesse julgamento? Né? O Estatuto Jurídico e o regime de posse de terra do Brasil. Né? De alguma maneira, o produtor rural, está, sim, correndo um perigo grande aí nesse Brasilzão. Teca, inclusive a medida provisória da regularização das áreas, das terras, ela foi, pode-se dizer que denegriram a imagem dela, começaram a colocar como MP da grilagem, quando na verdade ela traz ali uma estabilidade, regulariza aquilo que já vem acontecendo, às vezes há mais de 60, 80 e até casos de 100 anos de ocupação, de posse e de trabalho. Em relação a esses proprietários de terra, e aí o Brasil inteiro está nos acompanhando, e neste momento ficam mais nervosos, nessa próxima sexta-feira temos essa questão
questão vinda pelo STF. Quais as medidas, né? Como que isso pode impactar aí esses produtores rurais, já que quando aconteceu o Raposo Serra do Sol, também tivemos, né? São 30 anos sem o Brasil trazer uma solução para esses fatores, para essa questão. Olha, eu acho assim, é lógico que essas pessoas, né, você está falando que elas ficam mais nervosas, mais preocupadas, lógico, é a vida deles, né? É a vida desse produtor rural que está aí trabalhando, é como você falou, há 20, 30, 40, 50, 100 anos tem histórias, né? E a gente sabe, né, do Mato Grosso do Sul, que a gente ouve algumas situações que as pessoas perderam as suas terras. Então, assim, tem que ficar, sim, preocupado com isso. Eu acho que é uma irresponsabilidade muito grande o que está acontecendo. E, assim, o que eu acho que acontece muito, que eu tenho aprendido, Fabiana, são alguns setores da sociedade que ficam estimulando esse conflito desnecessário entre o produtor rural e os índios, sabe? Então, assim, nós estamos numa pandemia tão grande que a sociedade deveria estar preocupada a cuidar mesmo dos índios, né? Ter um respeito pelos indígenas, ter um reconhecimento com eles numa situação, nesse momento que a gente está. Mas não de alterar a divisa nesse momento, ampliar território indígena, se aproveitando desse momento, com certeza. Teca, uma das questões que foram tomadas, né, um dos fatores, né, que é o marco temporal do Raposo Serra do Sol, era que as áreas indígenas, uma vez determinadas, elas não poderiam ter ampliação, né? Não poderia ter essa mudança de posição de cercas, né? Podemos colocar dessa maneira aqui. E esse é um dos fatores que estão agora em queda. Tem um julgamento que está acontecendo também em relação a um elemento de terras no estado de Santa Catarina e que foi o que trouxe a suspensão, né, de todas essas decisões, né, que deixavam claro o posicionamento em relação às terras no Brasil. É bem isso que você falou, eu só vou repetir mesmo o que você falou. Esse processo começou, né, numa discussão entre Santa Catarina, né, e uma comunidade indígena, e assim, o que houve, né, pelo ministro Fachin? Ele suspendeu os processos judiciais de demarcação de terras indígenas e assim, ficaram suspensos 19 condicionantes da Raposa Serra do Sol. Então agora, dia 22 de 5, essa semana, vai começar um julgamento, vai ser, acho que, não sei, provavelmente a primeira parte, e esse julgamento, Fabiana, ele vai ser num plenário virtual, porque como a gente está nesse momento aqui de coronavírus, vai ser um plenário virtual, e a Rural, ela entrou, né, como amicus curiae, né, ela constituiu uns advogados, e a gente vai estar lá, se Deus quiser, ir nessa luta aí, vamos ver. A sociedade está presente também nesse processo e todas as associações, outros organismos de representação do produtor rural também estão muito focados, né, nesse momento. Como que esses organismos, inclusive a sociedade rural brasileira, têm se posicionado e conseguido agir em relação a esses elementos, Teca? Olha, eu acho que agora, principalmente essa semana e a semana passada, o que está acontecendo é assim, é uma ação, né, jurídica que a Rural ela está entrando como amicus curiae, teve que constituir, né, os advogados, foram contratados, foi feito um trabalho muito grande de tudo que aconteceu, né, nesses processos indígenas no Brasil até hoje, é um trabalho extenso que está sendo feito, e eu acho que essa semana, Fabiano, a coisa está indo a plenário mesmo, não está tendo muito mais o que fazer. O que eu sinto, né, como pessoa brasileira que eu sou, hoje representante da sociedade rural brasileira, o que eu sinto muito é essa divisão entre o nós e o eles, né, essa briga que não termina, e alguns setores, como eu já falei, da sociedade, sempre tentando fazer com que a gente tenha uma disputa e não um acordo. Eu que sou uma pessoa que pensa muito em consenso, né, e que pensa que a gente tem que chegar a um consenso comum, a gente vê que é uma das coisas que atrapalha muito, e eu acho que é uma questão de responsabilidade desses setores da sociedade. Tá certo, Teca Vendramini, eu quero agradecer a sua participação aqui no Canal do Boi. Obrigado pela entrevista. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade.
Tá certo? Conversei com o Teca Vendramini a respeito deste fator. Próximo dia 22 começa esse processo. O Canal do Boi vai estar de olho com nossas equipes em Brasília, acompanhando todo o procedimento. Sigo com entrevistas por aqui no Agricultura BR e agora falando a respeito da vacinação contra a febre aftosa no estado de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul teve uma antecipação na aquisição das vacinas e isso trouxe resultados muito positivos para campo. E este é o assunto que eu vou tratar agora com Daniel Ingold, diretor-presidente do IAGRO, que é a Agência de Defesa Sanitária no Mato Grosso do Sul. Daniel, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Como é que tem sido esse processo, né, esse trabalho que está sendo feito? Foi uma antecipação e que, de acordo com os produtores aqui que eu conheço, os pecuaristas do Mato Grosso do Sul, foi muito bem vista, né? Foi muito bem-vinda porque facilitou muito o trabalho na fazenda. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente aqui no Canal do Boi aqui. Eu me sinto bem à vontade de falar, aqui é a nossa casa também. E esse processo, o que ocorreu foi o seguinte, o processo nós fizemos uma antecipação para possibilitar a compra da vacina, antecipado a partir do dia 15 de abril, porque nós temos a sensibilidade de verificar que hoje, devido a essa ocorrência, vamos dizer, da pandemia, ocorreu que o nosso produtor rural, ele está na fazenda efetivamente, de certa forma ele está isolado e trabalhando, porque o agro não para, e ele está lá, então foi muito bem-vindo isso. Então, nós tivemos números que, quando abriu oficialmente a campanha, que seria dia 1º de maio, nós tínhamos já 4 milhões de cabeças já vacinadas, já comprada a vacina, né? Não estava registrada, né? Então, foi um sucesso isso. Isso nos ajudou muito nesse momento da campanha. Hoje, em números, vamos dizer, de domingo, né? Que não tem ele atualizado em relação a hoje, mas em domingo nós tínhamos em torno de 15 milhões de doses já comercializadas, em torno de 6 milhões e meio, 7 milhões de doses já registradas no sistema. Então hoje nós temos então 85% do rebanho nosso já está vacinado aqui no Mato Grosso do Sul. Isso trouxe essa facilidade que eu estava comentando, né, que os pecuaristas do Mato Grosso do Sul falaram muito bem, que trouxe ali uma situação que melhora a gestão dentro da fazenda, dentro da pecuária, porque adquiriu antes e consegue fazer com que o procedimento da vacinação aconteça numa janela melhor para a pecuária aqui sul-mato-grossense. É claro que isso foi causado, Daniel, talvez também um pouco por conta da crise da pandemia, mas acabou trazendo uma melhora significativa para o procedimento. Com certeza. Hoje, foi o que eu falei, hoje nosso produtor rural, ele está na fazenda, ele está se cuidando e trabalhando e cuidando do próprio negócio. Então, é uma coisa que foi muito bem-vinda. Prova o resultado, vamos dizer, da campanha, que hoje nós estamos bem acelerados, entendeu? Nós vamos cumprir, acho que, as metas aqui que nós precisamos, né? Vamos ter uma circulação, vamos dizer, uma vacinação com índices muito bons, entendeu? E nós estamos trabalhando em cima disso. Hoje, o nosso técnico, ele está, vamos dizer, a campo, mas existe ainda um certo temor, porque a pessoa está isolada, de certa forma, então tem todo um procedimento para recepcionar o nosso técnico que vai a campo também. Mas, de maneira geral, a resposta do produtor rural foi muito positiva e, como sempre, né, o Mato Grosso do Sul ele tem uma postura muito profissional em relação, vamos dizer, a tudo que lhe cabe, né? E a cobertura de vacinação que traz a sanidade de rebanho sempre muito próximo, né, a 100%, a totalidade do rebanho sul-mato-grossense, que é um dos maiores do país, já foi o maior do país, mas talvez o rebanho que tenha a melhor tecnologia genética empregada, independente do fator racial que é trabalhado aí nesses animais. Daniel, dando sequência aqui a respeito dessas questões que são ligadas ao rebanho no Mato Grosso do Sul, o pecuarista que já está fazendo também fazendo essas declarações do que foi vacinado também de maneira online, né, de maneira remota, ele precisa também fazer agora uma continuidade, né, de um procedimento que começou no último ano,
né, que garantiu algumas isenções no ano passado e que esse ano ele tem que fazer até o final desse mês, também tudo pela internet. Como é que funciona esse processo? Então, esse processo, muito boa pergunta, porque na realidade ele corresponde, é um programa chamado PROACAP. O PROACAP, ele possibilitou um ajuste do rebanho. Então, vamos supor, a pessoa tinha lá, que acontece muito a nível de fazenda, ele tem uma diferença de rebanho, tem lá 1.000 cabeças registradas, mas na realidade ele tem 1.050. Então ele foi lá, houve uma anistia, vamos dizer, do governo, dos órgãos, Secretaria de Fazenda principalmente, e possibilitou dele fazer o reajuste. Então ele foi lá, ajustou o rebanho e tem que recolher uma taxa que é em relação a esse... Tem 60% tem anistia da Secretaria de Fazenda total, e em relação às taxas da Iagro tem 60% do valor que pode ser recolhido. Então, agora chegou a hora dele fazer o cadastramento na Secretaria de Fazenda, ele vai entrar no sistema, o produtor entra no sistema, já tem no ESANIAGRO, já tudo anotado lá, e tem uma caixinha que chama ECAP, que ele vai tentar fazer o recadastramento dele, onde vão ser perguntas, vão ser uma atualização no cadastro, digamos assim. Onde vai ter o quê? Sincronizado a quantidade do rebanho, que ele vai confirmar, se teve ajuste, já vai, vamos dizer, sair o pagamento, vamos dizer, dessa pequena taxa, para deixar regulamentado isso, e também os dados referentes ao cadastro ambiental rural. Isso vai nos adiantar muito a nível de planejamento, do planejamento que nós temos para a retirada da vacina, que é o Plano Nacional de Retirada da Vacina, que é o PNEFA. Então, faz parte de uma das exigências, é importante o produtor, por um lado, fazer esse recadastramento, que senão a ficha dele vai ser bloqueada, e por outro lado, aquele que fez um ajuste, ele vai confirmar essa quantia de rebanho e vai reajustar e sair tudo redondo, e esse prazo vence dia 31/5. Então, o produtor, se abrir, vamos dizer, já tem os banners que informam isso já no próprio sistema. Isso tudo feito online. E se tiver qualquer dúvida, a equipe nossa da Iagro e da Secretaria de Fazenda está à disposição, porque isso é uma coisa que não é da Iagro, é da Secretaria de Fazenda, acoplado ao Iagro e pegando os dados do IMASU, que vai ser o Cadastro Ambiental Rural. Muito bom, Daniel. Inclusive o pessoal que está me falando, a minha equipe está falando aqui no meu ponto eletrônico, a respeito que a equipe do portal sba1.com quer falar com o senhor também a respeito de como que funciona esse cadastramento. Prazo vai chegando, né? A gente já passou já do meio do mês, estamos aí 10 dias na sequência, tirando os dias, considerando os dias úteis, o prazo vai ficando menor. Mas, Daniel, chama também muita atenção, né, quando a gente fala desse momento que estamos vivendo, o mundo está vivendo, da pandemia, os seus efeitos, que são efeitos terríveis na saúde humana também, sobre a economia, mas, por outro lado, e aí o Mato Grosso do Sul, podemos agradecer a Deus, né, foi bem menos atingido do que outros estados brasileiros, é o estado que tem menor número de contágio e também de outros incidentes, mas falando a respeito que ela trouxe uma facilidade tecnológica, ela acelerou alguns processos que já estavam sendo feitos, ou estudados, já estava pronto, mas não tinha sido implementado. E muita coisa foi implementada, trouxe esses avanços que agora não tem mais como voltar atrás, Daniel. Isso realmente, eu acho que na realidade é bem por aí mesmo. Eu acho que nós tivemos, dentro da Iagro, nós temos um processo de reestruturação para poder enfrentar esse novo momento que a gente tinha. Antes nem se fala em pandemia. Na realidade se fala, vamos dizer, nesse processo de retirada da vacina, que é um processo sério, é um compromisso não do Estado, é do Brasil como país em relação ao OIE, entendeu? Então é um compromisso mundial e nós temos um cronograma para seguir. Dentro desse cronograma já tinha sido planejado uma parte mais digital da Iagro. Entre elas, por exemplo, as salas de videoconferência. Então a gente tinha já montado as salas de videoconferência. Entrou a pandemia, infelizmente, por um lado, mas tentando transformar dentro do planejamento estratégico uma ameaça em oportunidade, foi a oportunidade que nós tivemos de implementar isso definitivamente. Entendeu? Então, hoje, por exemplo, nós temos mais proximidade, vamos dizer, da porteira para dentro da Iagro, por exemplo, eu tenho participado de reuniões com todos os meus regionais, de uma forma muito mais simples, mais tranquila. Os coordenadores de programa, todos estão ligados.
Então, estou até rouco de tanta videoconferência que a gente acaba participando. Então, esse foi um aspecto. O segundo aspecto, a dinamização da eficiência do nosso produtor, do nosso servidor. Então, ele vai passar a trabalhar com mais eficiência, grande parte já se adaptando a esse novo momento, que a pandemia é uma coisa que ocorreu, mas, na realidade, a Iagro tem uma expertise em relação, vamos dizer, a essa coisa. Nós fomos chamados para participar, por exemplo, das barreiras de controle sanitário. Então, hoje nós estamos em todas as barreiras, a Iagro, juntamente com a Polícia Militar, a Secretaria de Fazenda e o Corpo de Bombeiros. Todo veículo que entra no Mato Grosso do Sul, ele passa por um técnico dentro dessas barreiras, que é a medida de temperatura, enfim, todo o procedimento de controle vamos dizer, pela pandemia, e nós estamos fazendo o nosso trabalho também já acoplado com essas outras forças que estão no governo. Então, nos adiantou muito, nós estamos trabalhando de uma forma mais vamos dizer, eficiente na cadeia como um todo. Tá certo, Daniel. Daniel, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. Obrigado por participar conosco aqui no programa de hoje. É um prazer estar aqui e falar para você, produtor rural, faça esse cadastro, porque a parte, vamos dizer, que te cabe, que é o produtor, fazer a vacinação, tem sido feito, a gente tem acompanhado isso da melhor forma possível. Hoje tem que fazer esse cadastramento, que é uma coisa simples. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, tanto com os nossos servidores da Iagro, nós estamos atendendo muito de forma remota também, outra coisa que a gente tem aprendido a trabalhar, os escritórios locais trabalham com mais eficiência, mas nós estamos na linha de frente e nós estamos aí para caminhar nesse momento, que é um momento difícil para todos nós, mas se Deus quiser a gente vai sair vitoriosos e muito mais eficientes no final desse turno. Maravilha, Daniel. Obrigado pela participação. Um grande abraço a você. Obrigado. Eu que agradeço. Conversei com o Daniel Ingold. Aliás, um grande abraço também para toda a equipe do Iagro, né, que faz esse trabalho excelente no estado de Mato Grosso do Sul. Conversei com o Daniel Ingold, diretor-presidente do Iagro do estado. Por aqui eu mudo de assunto agora para falar a respeito da cadeia produtiva do leite e algumas expectativas. O fato é que há um forte impacto em relação ao consumo de produtos com base de leite. Tem perdas no setor, em especial que tem atingido pequenos produtores em todo o país. Para falar a respeito deste momento nesta cadeia produtiva do leite, nós fizemos uma pergunta para o professor Marcos Fava Neves, ele que é especialista em planejamento estratégico do agronegócio, a respeito de como anda e o que nós temos aí em torno da cadeia produtiva do leite do Brasil. O leite é uma das cadeias mais sensíveis que nós temos no agronegócio, porque você não consegue ir fazendo estoques, né? Você tem a vaca produzindo, ela precisa produzir, ela está comendo e esse produto precisa ser escoado, é muito difícil você fazer a armazenagem, então é uma das cadeias produtivas que mais tem sofrido com essa questão do coronavírus, principalmente pela sua fragilidade em relação a tempos, em relação à logística e outros. O setor perdeu um pouco de consumo com o fechamento do canal de restaurantes, padarias e outros que impactaram de uma maneira negativa. Alguns produtos também de renda mais elevada dos laticínios começam a sofrer por conta da situação de renda das pessoas, e nesse momento o que precisa, a solução para isso é trabalhar coletivamente, entender, buscar apoio de outros, ajuntar, né, para ter ações conjuntas no sentido de tentar minimizar as perdas, se defender, atingir novos canais, enfim, é a hora de dar as mãos. Se eu pudesse dar uma recomendação, seria essa daí.